Fala, investidor. Vamos falar um pouco hoje sobre dois fundos imobiliários, tá? São fundos imobiliários que estão com uma cotação boa, estão pagando bons dividendos. São fundos, vou logo adiantando, tá certo? São fundos de logística, de renda urbana. É um segmento de tijolo, é um segmento que tem essa segurança a mais para o investidor, tá bom? E para quem não me conhece, tá certo? Eu sou o Arthur, eu faço parte do canal Liso na Bolsa, tá bom? Junto com o Paulo Filho. Quem ainda não conhece nosso canal, tá bom? Se inscreva nele. Comente algum vídeo que você queira que a gente fale um pouco mais, tá certo? Algum assunto que você mais se interessa. E encaminhe nosso canal para algum conhecido, algum amigo, enfim. Alguém que você queira bem e precise se informar um pouco mais sobre finanças, tá bom? E vamos falar hoje sobre basicamente dois fundos imobiliários, tá? O GARI 11, que era o antigo GALG 11, tá bom? E o TRXF 11, tá certo? São dois fundos basicamente que tem no seu portfólio alguns ativos até relativamente parecidos, tá bom? Eles investem muito em modelos de negócio que vincula muito o setor de varejo, tá bom? A gente vai ver mais na frente a quantidade de ativos que os dois têm, quais são os inquilinos principais, tá certo? E como é que tá a situação dos dois fundos, tá bom? Vamos começar pelo Gari, tá certo? Para quem é um investidor mais antigo, tá bom, deve lembrar o Gari, antigamente chamado de Galg. O Galg 11 era um fundo que era basicamente de logística, tá certo? Ele tinha poucos imóveis, mas ele fez uma emissão de cotas, captou um bom valor e mudou para o setor agora de renda urbana, tá bom? Hoje ele está na cotação de R$ 9,12, tá certo? Está com dividendo yield de 11%, mais de 11%, tá bom? E está numa valorização de 0,22, ou seja, ele está na sua cotação normal. Não teve grandes valorizações, mas também não teve nenhuma desvalorização, tá bom? Normalmente o perfil do investidor que investe em fundos imobiliários, ele está olhando basicamente o que? O dividend yield, tá certo? Claro que valorização é muito bom, mas a preocupação dele maior é o que? Que a cota não caia e que ele consiga ter uma renda constante, tá certo? Como se fosse um aluguel, tá bom? Ele procura muito essa segurança. Vamos olhar aqui, ó, como a gente falou, tá certo? Durante esse um ano, a cotação dele não teve grandes variações, tá bom? Mas claro, sempre se tiver aquele desesperado que vai comprar no topo ou vai vender no fundo, vai perder bem mais, tá bom? É, mas se você tiver aproveitado dessas quedas, tá certo? Ó, que a gente viu aqui, ó, que ele deu em março, que ele deu em abril e ele também teve agora no mês de junho, a sua valorização era muito maior, tá bom? Como a gente fala sempre, tá certo? Quem for investir em fundos imobiliários ou em ações, lembre-se de fazer o efeito bola de neve, né? O que é isso? É sempre comprar mais cotas, ou de algum fundo, ou de alguma ação que você goste, tá bom? Vamos olhar a situação dos pagamentos dele, tá certo? Ah, não, vamos primeiro falar a questão do patrimonial, né? Para ver se ele tá com desconto ou não, tá bom? Para quem não entende muito ainda, nos fundos imobiliários a gente se baseia basicamente do P sobre VP, tá bom? O preço sobre o valor patrimonial. Até 1 tá no normalidade, tá bom? Acima de 1 já está num preço acima do que o devido, tá bom? Não quer dizer que a gente não vai investir em fundo imobiliário que tem um PVP acima de 1. Mas normalmente quando está acima de 1 significa que o preço está um pouco mais esticado, tá bom? Como a gente pode ver nele, tá, ele tá com 0,98, tá com desconto de 2%, nada muito alarmante, tá bom? Bem tranquilo, sem muita dor de cabeça. E outra situação muito boa do GARI 11 é a questão da previsão de quanto você vai receber, tá certo? A recorrência do valor do fundo é muito boa. A gente pegar aqui um horizonte aqui, ó, para analisar de um ano, tá bom? De setembro de 2023 até agora de agosto de 2024, o fundo se manteve sempre pagando valor muito próximo. E começou com 0,84, foi subindo, foi se mantendo, perdão. Quando foi em março, subiu para 0,86 e a partir de agora de abril ele subiu para 0,87. O que significa isso? Você já tem uma noção de quanto você vai receber, tá bom? Não vai ter tantas grandes surpresas. Então você já faz um cálculo, você já analisa se o seu perfil, se esse fundo aqui, se esses ativos que ele vai ter, se para você esse valor de pagamento de 0,84, 86 e agora 87 tá um valor bom, tá bom? Vamos analisar agora
a questão dos ativos, tá certo? Ó, hoje em dia, ele está com toda essa quantidade de ativos, tá bom? Só adiantando, aqui no relatório dele, só para ficar mais fácil, depois eu volto para falar um pouco mais do que ele, ó. Hoje em dia, o fundo tem 25 ativos, tá certo? 25 imóveis, tá bom? A proporção do fundo, ó, distribuída, ó, geograficamente, ó, a gente está vendo, ó, boa parte é no Nordeste, uma parte no Sudeste e outra parte no Sul, tá bom? Ó, relação de... E é claro, né? A maior quantidade de ativos dele tá em São Paulo, tá? Provavelmente o que está informando aqui do investidor deve estar um pouco desatualizado, tá bom? Vamos pegar o relatório do fundo que é mais garantido, não ter erro, tá bom? Ah, tá aqui, pronto. 8 com 4, vamos ver aqui. Olha aqui, ó. A distribuição, como eu falei, tá bem geográfica, tá bem tranquilo, tá bom? Um detalhe que a gente vai analisar mais na frente é a questão da concentração dos inquilinos, tá bom? Mas vamos falar um pouco do TRX e depois a gente volta pro Gari, tá certo? O TRX está com a cotação hoje de R$ 106. Tá com dividendo acima de 11%, tá bom? Dividendo muito bom, como a gente falou. Só que ele está com uma desvalorização de 4%, né? Ou seja, em relação ao Gauri, ele já está perdendo um pouco, porque o dividendo realmente é bem parecido. Só que a desvalorização nesse momento está maior, tá bom? Mas lembrando, a mesma situação também do RX atual é a situação do Gauri, tá certo? A gente tem que se aproveitar de momentos que ele vai estar melhor para comprar, tá bom? Ele começou na cota de R$ 110, caiu para 105, 106, caiu para 102. Ou seja, se você ficar recomprando seu fundo, aumentando suas cotas que você tem daquele fundo imobiliário, você conseguia tanto melhorar seu preço, quanto conseguir aumentar os seus rendimentos, tá bom? Vamos analisar na mesma situação se ele está com algum desconto, ó. O preço sobre o valor patrimonial dele tá ok, tá bom? Tá em 1, tá tranquilo. Ó, o valor da cota tá em 106, que é mais ou menos o valor que está cotado hoje no mercado, tá bom? Lembrando quando eu comentei no início do vídeo, quando o fundo está acima de 1 do PVP dele, ele tá um preço acima do que eu deveria. O que foi acontecer com o TRX aqui, ó? Ele estava 1,10, ou seja, ele estava acima, o PVP acima de 1, ele estava sendo cotado maior do que ele deveria. O mercado, ele se atualiza, ele se ajusta automaticamente. Foi o que ele fez. Ele desceu um pouco a cotação do fundo, tá bom? Para ficar próximo da sua normalidade, tá certo? Vamos ver a questão dos rendimentos dele, ó. Também uma previsão muito boa, tá bom? De setembro para cá, nesse horizonte de um ano, começou em 90 centavos. Em janeiro ele pagou 1,70, que é normal, tá bom? Lembrando que uma vez por semestre o fundo tem que distribuir. Normalmente o fundo que guarda alguma reserva de lucro, tá? Ele tem que fazer a distribuição dessa reserva, tá bom? Lembrando, o fundo imobiliário, ele tem que distribuir 95% do seu lucro distribuível para o seu cotista, tá certo? Por isso que é muito comum alguns fundos distribuírem um valor maior, tanto no mês de janeiro, quanto do mês de julho, tá bom? Que foi o caso que aconteceu o TRX. TRXF. Ele distribuiu em janeiro uma reserva de lucro, por isso que aumentou, o valor dele aumentou para 1,70. Durante os outros meses, ó, manteve na normalidade, que é 90 centavos. Agora em julho, terminou o primeiro semestre, ele tinha uma reserva de lucro, ó, aumentou de 90 centavos para R$ 1,05, tá bom? Agora em agosto já aumentou um pouquinho, já aumentou para 93 centavos, tá bom? Mas por que que esses fundos de logística, fundo de tijolo, de renda urbana, Arthur, conseguem manter uma distribuição meio que constante? Lembrando, pessoal, esse tipo de fundo, esse tipo de investimento, ele trabalha com inquilinos, ele trabalha com aluguel. Ou seja, os seus contratos têm um valor pré-determinado, os seus custos e despesas também é um valor meio que fixo. Então dá para o fundo conseguir conciliar um rendimento constante, porque ele já sabe quanto vai receber e ele já sabe quanto ele vai custar a sua normalidade, tá bom? Quando é que o fundo normalmente consegue aumentar suas receitas e acaba aumentando sua despesa? Quando tem um reajuste anual, reajuste de salário e reajuste dos seus aluguéis que aumenta sua receita, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui na quantidade de ativos que o TRX tem, ó. A quantidade dele é bem maior comparado com o Gari, tá? O Gari, lembrando, ele tinha 25. Olha quanto o TRX tem. Vamos dar uma analisada aqui no relatório do fundo imobiliário, para a gente ver quantos ativos ele tem, tá bom? Já já eu volto um pouco mais nele para falar um pouco mais, tá? Da quantidade de ativos que o fundo tem. Vamos achar aqui. Acho que eu acabei passando demais. Vamos voltar aqui. Foi mal, pessoal.
Quantidade de ativos, pronto, tá aqui, ó. Ele está com 56 ativos. Lembrando, o Gary eram 25. O TRXF são 56 ativos, tá bom? A quantidade mais do que o dobro. E o TRX ainda teve uma mudança atual, tá certo? Olha aqui, ó. Atualmente a receita de aluguel por inquilino do TRX é quase a metade no Açaí, tem de 7% do Grupo Mateus, Pão de Açúcar, das lojas Leroy, Obra Max, o Extra, Sans Clubes e Carrefour, tá bom? Essa é a situação do fundo até o mês de julho. Por quê? Porque agora o fundo enviou ao mercado que ele comprou, fez aquisição. Vamos chegar aqui para falar, ó. Cadê? Pronto. Ele mudou o setor dele, ó. Agora ele fez aquisição de 70% do imóvel que é alocado para o Hospital Alberto Einstein em São Paulo, tá certo? O que foi isso? O fundo está diversificando as suas receitas para um outro segmento, tá bom? Como a gente viu antes, o segmento dele era basicamente quase a metade do açaí e o resto das outras receitas. Com isso ele fez o que agora? Ele mudou seu portfólio, ele ampliou uma outra forma de receita para tentar diversificar e melhorar sua gestão, tá bom? Ele comenta a diferença que vai acontecer, ó. Antes, depois. O que é que isso prevê, ó? O fundo deixou de ter 2,4 bilhões em ativos e passou a ter 3, tá bom? Aumentou 25% a quantidade de ativos do TRX, tá certo? A sua receita, previsão de receita não mudou muito, tá bom? Nos próximos 12 meses se manteve em R$ 1, tá bom? Agora a sua área aumentou e a área de terreno também administrada também aumentou, tá bom? E a parte aqui principal, o prazo médio dos contratos aumentou mais de 7%. O que é que significa isso? Durante 16 anos, o TRXF tem uma receita garantida, tem contratos já atrelados e ele está tranquilo o recebimento dele, tá bom? Lembrando, a gente investe em longo prazo, ou seja, aqui está tranquilo, tem uma receita muito boa que ele vai receber. E ele fez até uma ilustração aqui da ótima localização que é o Albert Einstein, tá bom? Ele fica localizado no meio de um shopping e no meio de uma região de residências internacionais, ou seja, ótima localização, tá bom? Falamos um pouco sobre o Gary, falamos um pouco do TRX, agora vamos ver em números, tá? A gente já viu a distribuição dos dois, agora vamos ver a parte de receita dos dois, a parte financeira como está. No Gary, ele enviaram aqui, ó, aqui é o relatório de julho de 23 até junho de 24, ó. Vejam que a receita do Gary era de 7, 7,5, 7,4, 6,5 e foi para 11 em dezembro. De janeiro para cá, ó, tá vendo? 14, 13, 13, 13 e 14,9. O que foi isso? Foi aquela mudança que eu falei, tá? De ter o Galg 11 com apenas poucos imóveis para o Gary 11. Ele saiu para 25 imóveis que ele tem hoje. O que foi isso? A sua receita do fundo aumentou muito. Claro, o fundo cresceu em tamanho, tá bom? Mas também cresceu sua receita. A sua receita está recorrente, tá bom? Se a gente pegar aqui, ela está na média desse 14 milhões aqui, tá um valor tranquilo, tá certo? Agora vamos ver a distribuição, ó. A distribuição dele aqui embaixo, ó, tá vendo, ó? Tá bem tranquilo e tá muito parecido, tá bom? Tá algo aqui muito tranquilo, ele tá conseguindo receber e tá conseguindo distribuir um valor muito parecido, tranquilo. Vamos ver agora a situação do TRX. Como é que tá a sua receita? Ó, ela em abril, maio, junho e julho está na mesma média, tá bom? Próximo de 12,7, 11,9, 12,2 e 12, tá bom? Deu uma diminuída de abril para cá, mas isso daí é totalmente normal, tá bom? A gente vamos ver aqui o resultado do fundo na última média, ó. Conseguiu, como a gente já mostrou, conseguiu distribuir ótimos valores, tá bom? A sua média é bem tranquila, tá certo? Ó. E o fundo já informou que o guidance, tá bom? É quanto o fundo pretende distribuir, ele tem a sua média, tá bom? Ele já informou que ele vai distribuir até dezembro entre 90 e 93 centavos, ou seja, é uma receita que você já vai saber quando você vai investir no fundo, tá bom? Aquele dividendo que a gente já mostrou de próximo de 11%, é bem provável que ele consiga se perpetuar até dezembro tranquilo, que já é previsão que o fundo está enviando no seu fato relevante aqui, que é o seu relatório gerencial, tá bom, pessoal?
vamos olhar aqui a questão de, principalmente, de evolução de cotistas, tá? Isso foi para os dois, tá certo? Ó. Em agosto de 23, o fundo tinha apenas 106 mil cotistas. Agora, em julho, ele foi para 170, tá bom? Ele aumentou quase 70% do seu cotista. O que significa isso? Vários investidores também estão apostando no fundo, também estão acreditando na sua gestão, tá bom? Ele fala um pouco da performance, como eu falei, tá? Os contratos do fundo, ó, tem um prazo muito bom, tá bom? 16 anos em média, em uma ótima situação. A alocação do recurso, como a gente falou, tá? A partir de agora vai ser 95% varejo e quase 5% de hospital, com a aquisição daquele percentual do Option Action, tá bom? Como a gente já passou aqui a questão do inquilino, tá? Infelizmente o TRXF, ele tá com concentração muito grande no grupo Açaí, tá bom? É algo, e como a gente falou aqui, ó, Açaí, Mateus, Pão de Açúcar, só nesses 4 aqui inquilinos, ele tá com mais de 70% da sua receita, tá certo, pessoal? É complicado a concentração, mas faz parte, tá bom? Tem uma situação muito grande de São Paulo, ó, como a gente pode ver, ó, quase 46% da receita dele é só do estado de São Paulo, mas claro, o estado de São Paulo é a maior receita do Brasil, né? Não se compara com todos os outros, tá bom? E vamos ver a questão do fluxo de caixa, nada de anormal. A sua dívida, ó, projeção da relação da dívida tá diminuindo, ó, 2024 era 32%, mas já tá vendo, ó, a previsão do fundo é cada vez cair mais, tá bom? Aqui ele fala um pouco dos ativos, tá certo? Para quem quiser conhecer. E vamos ver agora do Gari, tá? Como a gente falou, ó. A gente comentou da receita do fundo, que era uma receita tranquila, recorrência muito boa. E a questão da evolução do cotista, tá? Que a gente falou do TRX e eu esqueci de falar do Gari, tá bom? Ó, o Gari, ele tem baixa volatilidade, como a gente falou. Isso é muito bom, porque você sabe que o seu valor de mercado, a sua cotação de mercado do fundo que você investe, não vai ter grandes oscilações, tá bom? O perfil de quem investe em fundo imobiliário é aquele perfil mais seguro, menos volátil. Ele não gosta de tantas variações, ele gosta de ter aquela previsão e ter aquela tranquilidade, tá bom? O fundo, ó, passou de 208 mil investidores, ele está com uma quantidade de investidores maior do que o TRX, tá bom? Vamos lá, vamos ver a questão da performance dele, tá tranquila. Como a gente falou, tá? Ele foi o top 1 do IFIX em ganho de cotistas, ou seja, a quantidade de cotistas deles, ó, que vamos lá, 2022, que não chegava a ser 50 mil, passou para quase 200, tá bom? Foi uma melhora muito grande de cotistas que o fundo tem. Por quê? Porque estão apostando na gestão, estão apostando no portfólio dele, tá bom? O prazo, ó, 15 anos, também é um prazo muito bom. A presença em 10 estados, como a gente falou. Também, infelizmente, também tem aquela cotação muito grande no setor alimentício, Pão de Açúcar e Grupo Mateus, tá certo? Aqui ele fala um pouco, tá? Que metade da receita do fundo é em logística e outra metade em renda urbana, tá bom? Vamos lá. Tem mais alguma coisa mais relevante pra gente falar? Não, pessoal, basicamente isso. Lembrando que quem investir nos dois, tiver escolher os dois, tá? Considerar duas opções do que você vai querer, tá bom? O Gari hoje tá como fosse metade renda urbana, metade logística, 25 ativos, presença em 10 estados, presença muito boa, tá bom? 2 logísticas de centro urbano, prazo de 15 anos, muito bom mesmo a situação. O TRX tem esse peso negativo da questão da concentração nesses 3 aqui inquilinos. Só que o TRX está com 56 imóveis. A quantidade de imóveis é quase o dobro do Gari, tá certo? São 2 bons ativos, são 2 bons fundos imobiliários, tá bom? Cabe a você como investidor analisar qual desses cabe mais na sua carteira, tá certo? Se você quer um fundo que consegue manter a previsão e se manter bem constante seus pagamentos, que é um caso do Gari, que não está com desconto, mas em compensação tem muito ainda a crescer, como a gente falou. Se você prefere a situação do TRX, que ele 6 em 6 meses, ele dá uma pancada maior, tá? Pega aquela reserva de lucro e distribui. E é mais como o seu perfil, tá bom? Você analisa qual é o seu perfil, analise qual a situação, veja o que para você tem mais sentido, tá bom? Vai que para você investidor tem sentido ter os dois. Não tem nenhum problema. A gente viu que são ativos diferentes,
setores diferentes, claro, tem uma ou outra similaridade, algum outro ativo que são setores parecidos, mas não tem problema algum se para o seu perfil você considerar que você pode ter os dois ativos, tá bom? Lembrando, se você decidir ter os dois ativos, pessoal, vocês vão ter em dois fundos imobiliários apenas, ou seja, investindo R$ 9,00 e R$ 106,00, vocês vão ter 80 ativos no portfólio, tá bom? É um número muito grande, é um número muito expressivo, tá certo? Lembrando, quem ainda não conhece nosso canal, lembre de se inscrever no nosso canal, comente aí no vídeo se você tem esses ativos, se vocês têm algum outro tipo de fundo imobiliário e o porquê que você tem ele, tá bom? Ah, pessoal, e quem ainda não conhecer muito sobre os relatórios gerenciais e quiser que a gente faça um vídeo falando apenas sobre ele, tá bom? É só deixar aí no comentário, tá bom? Que na outra oportunidade a gente fala mais sobre isso, tá certo? Uma boa semana a todos aí, valeu!